O Peregrino, capítulo 9. Dormi e sonhei novamente. Vi os dois peregrinos descendo a montanha pela estrada em direção à cidade. Agora, pouco abaixo da montanha, do lado esquerdo, estava o país chamado Ideias Fantásticas, e pela montanha havia um atalho de caminho tortuoso, próximo ao caminho que os peregrinos percorriam. Ali encontraram um rapaz, cheio de energia, que vinha daquele país. Seu nome era Ignorância. Cristão perguntou-lhe de onde era e para onde ia. Ignorância: Senhor, nasci no país que se localiza um pouco à esquerda e vou para a cidade celestial. Cristão: mas como você planeja alcançar o portão? Poderá encontrar dificuldades. Ignorância: entrarei no mesmo modo como as pessoas boas o fazem. Cristão: mas o que terá para mostrar que permita a sua entrada pelo portão? Ignorância: conheço a vontade do meu Senhor e tive uma boa vida. Paguei o que devia, jejuei, dei o dízimo, doei aos pobres e abandonei meu país para chegar lá. Cristão: mas não entrou pela porta estreita no início desta jornada. Você entrou pelo caminho tortuoso. Temo que, independentemente da opinião que tem sobre si, quando chegar o dia do julgamento, seja acusado de ladrão e assaltante, em vez de ser admitido na cidade. Ignorância: cavalheiros, vocês são completos estranhos para mim. Não os conheço. Sigam vocês a religião de seu país, e eu seguirei a religião do meu. Espero que todos sejamos vitoriosos. Sobre o portão que mencionaram, todos sabem que é muito distante de nosso país. Não me lembro de alguém em nossa parte do mundo que conheça o caminho para ele, e não importa se eles sabem ou não, pois nós temos, como podem ver, um campo verdejante e agradável, que vem do nosso país até este caminho. Quando o cristão viu que o homem era sábio aos seus próprios olhos, sussurrou para esperançoso: maior esperança há no insensato do que nele. E acrescentou: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Devemos conversar com ele ou deixá-lo para trás e permitir que pense sobre o que lhe dissemos? Então esperaremos por ele para ver se podemos fazer algo bom. Em seguida, Esperançoso sugeriu: que Ignorância por breve possa meditar no que é dito e que não venha a recusar. Um bom conselho para ignorante não permanecer, dos maiores benefícios que possa ter, disse o Senhor, aqueles que entendimento não têm, embora por ele criados, salvação não obtêm. Esperançoso: não é bom falar-lhe tudo de uma vez. Vamos passar por ele e conversar depois, quando estiver pronto a suportar. Assim continuaram o trajeto e Ignorância seguiu atrás. Agora, quando estavam a poucos passos à frente de Ignorância, entraram numa rua muito escura, onde encontraram um homem amarrado com 7 cordas fortes a 7 demônios, e estes o levaram de volta à porta que estava ao lado da montanha. Agora o bom cristão começou a tremer, e Esperançoso também. Porém, enquanto os demônios levavam o homem embora, Cristão olhou para ver se o conhecia, pois parecia ser volta atrás, que vivia na cidade da apostasia. Mas ele não viu seu rosto claramente, pois o homem baixou a cabeça como um ladrão capturado. Depois de passar por eles, Esperançoso olhou para o homem e viu um papel em suas costas com a instrução: confessor licencioso e abominável apóstata. Cristão revelou ao companheiro: agora me lembro de uma coisa que me contaram sobre o que aconteceu a um bom homem neste lugar. Seu nome era Pouca Fé, mas era uma pessoa boa e morava na cidade da sinceridade. O que ocorreu foi o seguinte: na entrada para esta passagem havia uma larga estrada, onde havia um portão chamado Vereda dos Mortos. Tinha esse nome por causa dos assassinatos que ali eram cometidos. E Pouca Fé, que estava em peregrinação como estamos,
sentou-se e caiu no sono. Neste exato momento, percebendo que havia adormecido, 3 trapaceiros, 3 irmãos, chamados Covardia, Descrença e Culpa, vieram do Fortão Largo, espiaram Pouca Fé e, correndo, chegaram rapidamente. Neste instante, aquele homem bom acordou e já se preparava para retomar sua jornada, quando os bandidos aproximaram-se dele e, com linguagem ameaçadora, ordenaram-lhe que levantasse. Com isso, Pouca Fé ficou branco como uma folha de papel, sem força para lutar ou fugir. Em seguida, Covardia ordenou: entregue-nos sua bolsa, mas ele não obedeceu, pois não queria perder seu dinheiro. Então Descrença correu até o homem e, enfiando sua mão no bolso dele, puxou para fora uma bolsa cheia de prata. Ladrões, ladrões! Gritou Pouca Fé, mas Culpa o atingiu na cabeça com um grande bastão, levando o pobre homem ao chão, onde ele permaneceu sangrando quase até a morte. Os ladrões continuavam ao seu redor, mas ouvindo alguém que vinha descendo pela estrada e temendo que pudesse ser Grande Graça da cidade de Boa Esperança, fugiram, deixando o bom homem abandonado. Depois de um tempo, Pouca Fé recobrou a consciência e conseguiu ficar em pé e seguir trôpego seu caminho. Esperançoso: e roubaram tudo o que ele possuía? Cristão: não, eles não revistaram o suficiente para descobrir o local onde ele guardava suas joias, pois ainda estavam sob seu poder. No entanto, como me contaram, aquele peregrino estava preocupado com sua perda. Na verdade, os ladrões conseguiram a maior parte do dinheiro para suas despesas. Ele ainda tinha uma pequena quantia, porém não o suficiente para levá-lo até o fim de sua jornada. Se não estou enganado, foi obrigado a pedir esmolas, pois era proibido vender suas joias. Apesar das esmolas e de fazer tudo o que lhe era possível, passou fome na maior parte do restante do caminho. Esperançoso: não cause espanto que não tenha se apossado do seu pergaminho, o qual lhe garantia a entrada no portão celestial? Cristão: realmente não o pegaram, embora não fosse por qualquer esperteza dele, pois estava tão assustado quando o atacaram que não teve força nem habilidade de esconder nada. Por isso foi mais pela providência divina do que por seu próprio esforço ele ter mantido o sagrado certificado. Esperançoso: deve ter sido reconfortante para ele o fato de não terem levado as suas joias. Cristão: poderia ter sido um grande conforto para ele se tivesse usado isso como deveria, mas quem me contou a história disse que fez pouco uso das joias no restante do caminho, pelo desânimo que sentiu por ter perdido seu dinheiro. Na verdade, esqueceu-se do pergaminho no restante da jornada, e além disso, quando se lembrava dele e se sentia confortado por esse pensamento, as memórias de sua recente derrota voltavam e o dominavam. Esperançoso: pobre homem, que grande dor certamente sentiu. Cristão: tristeza, sim, uma dor dilacerante. Não sentiríamos a mesma dor que ele sentiu ao ser assaltado e ferido, estando no local estranho como ele estava? É um milagre que aquele desventurado homem não tenha morrido de tristeza. Disseram-me que se queixou amargamente quase todo o restante do caminho, contando a todos sobre como fora assaltado e espancado, descrevendo onde isso tinha acontecido, que tinha feito isso, o que tinha perdido e como por pouco tinha escapado com vida. Esperançoso: é incrível que não tenha vendido ou penhorado as joias para seu sustento no restante da jornada. Cristão: você fala como um pássaro que acabou de sair de um ovo. Onde conseguiria empenhar as joias ou para quem as venderia? Suas joias não têm nenhum valor naquele país em que ele foi roubado. E nem sequer desejou algum tipo de alívio. Além disso, sem as joias no portão da cidade celestial,
seria excluído da herança, algo que conhecia muito bem. Para ele, seria pior do que a aparência e a vilania de 10.000 ladrões. Esperançoso. Por que você está tão áspero comigo, meu irmão? Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, sendo que era seu maior bem. E se o fez, por que pouca fé não poderia fazê-lo também? Cristão. De fato, Esaú vendeu seu direito de primogenitura, e muitos outros também o fizeram. Por isso, eles mesmos se excluem da bênção do Senhor, como aconteceu com aquele pobre indivíduo. Mas há diferenças entre Esaú e pouca fé. Comparando as suas condições, o direito à primogenitura de Esaú era simbólico. No entanto, as joias de pouca fé eram de outra espécie. O Deus de Esaú foi seu apetite. Não era o caso de pouca fé. Esaú era dominado por seu apetite carnal, mas não pouca fé. Além disso, Esaú não conseguiu ver além do tamanho de suas próprias concupiscências. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele disse. Pouca fé, a despeito de uma fé débil, manteve-se afastado de tais extravagâncias por meio da fé. E ela o fez valorizar suas joias a ponto de não as vender, como fez Esaú com sua primogenitura. Você não encontra em lugar algum que Esaú tinha fé. Não, nem mesmo pouco. Por isso, não é de se admirar que vendeu o seu direito de primogenitura e a sua alma para o diabo, pois isso é o que acontece quando as regras da carne predominam, como acontece com homens sem fé para resistir, pois são como o jumento que não pode ser contido durante o seu tempo de calor. Quando a mente deles está centrada em suas paixões, desejam satisfazê-las, custe o que custar. Mas pouca fé era de outro temperamento. Sua mente estava fixa em coisas divinas e sua existência dependia das coisas que eram espirituais e que provinham do alto. Portanto, o que ganharia na venda de suas joias, se houvesse quem as comprasse? E enchesse a mente com coisas vazias? Será que um homem daria 1 centavo para encher a barriga com feno? Ou você poderia persuadir uma andorinha a viver em cima de alguma carniça como o corvo vive? Embora os infiéis possam penhorar, hipotecar ou vender o que têm, incluindo a própria alma, por desejos carnais, aqueles que têm fé, mesmo que seja pequena, não conseguem fazê-lo. Aqui, pois, meu irmão, está o seu erro, esperançoso. Reconheço isso. No entanto, sua cruel reprovação quase me irritou. Cristão, apenas comparei você a alguns pássaros que caminham com a casca do ovo sobre a cabeça. Mas ignore isso e considere o tema em questão, e tudo ficará bem entre nós. Esperançoso. Amigo cristão, estou convencido de que estes 3 companheiros eram apenas um bando de covardes. Caso contrário, você acha que eles teriam fugido como fizeram ao ouvir o som de alguém descendo a estrada? Por que pouca fé não agiu com coragem? Eu acho que poderia ter entrado em combate com eles, cedendo apenas quando não houvesse escolha. Cristão. Muitos disseram que são covardes, mas poucos tentam isso no momento da provação. Pela grandeza do coração, pouca fé não foi corajoso. Pelas suas palavras, meu irmão, se fosse com você, cederia apenas após o encontro. Quando os inimigos estão distante de nós, este é o tamanho de sua coragem. Porém, se o atacassem, como fizeram a ele, imagino que você mudaria sua atitude. Lembre-se, porém, de que são apenas ladrões contratados, os quais servem o rei do abismo, que, se necessário, viria resgatá-los pessoalmente. Sua voz é como o rugido de um leão. Eu mesmo já caí na armadilha, como ocorreu com pouca fé, e descobri algo terrível. Esses 3 bandidos me atacaram, e quando comecei a resistir como um cristão, eles pediram ajuda, e seu mestre veio em seu auxílio. Minha vida não valia 1 centavo, como diz o ditado, mas Deus quis que me vestisse com uma armadura de provação,
Embora estivesse protegido, a luta foi difícil. Ninguém pode saber o que nos espera num combate, a menos que já tenha vivido sua própria batalha. Esperançoso. Note, porém, que eles fugiram só de imaginar que grande graça vinha em sua direção. Cristão. É verdade, eles e seu mestre com frequência fogem quando grande graça aparece. E não é incomum, pois ele é o campeão do rei. Creio que você verá algumas diferenças entre pouca fé e o campeão do rei. Nem todos os súditos do rei são campeões, nem podem ser, mesmo quando tentam realizar proezas de guerra como ele. É certo pensar que um rapazinho lutaria com Golias, como fez Davi? Ou que um pardal tem a força de um touro? Alguns são fortes, outros são fracos. Enquanto alguns são muito fiéis, outros têm pequena fé. Este homem era um dos fracos, por isso não conseguiu resistir, e, portanto, ele foi temporariamente vencido. Esperançoso. Gostaria que grande graça tivesse ido socorrê-lo. Cristão. Se assim fosse, estaria extremamente ocupado, pois devo dizer que, apesar de grande graça ser excelente no manejo com as armas e saber lidar com esses inimigos o suficiente enquanto os mantém ao fio da espada, mesmo que covardia, descrença ou outros se apoderem dele, eventualmente eles o derrubarão. Quando um homem está caído, o que ele pode fazer? Quem olhar com atenção para o rosto de grande graça verá cicatrizes e cortes que evidenciam o que eu acabei de dizer. Sim, certa vez ouvi que ele pronunciou uma frase quando estava em combate. Desesperados até da própria vida, estes miseráveis fizeram Davi gemer, chorar e lamentar. Sim, podemos citar Emã e Ezequias. Embora campeões em seus dias, foram forçados a lutar quando assaltados por estes homens e foram espancados por eles. Certa ocasião, Pedro levantou-se contra eles, dentre todos os apóstolos, mas os inimigos o puseram fora de combate tão habilmente que logo depois Pedro sentiu medo de uma servente. Além disso, seu rei está à sua disposição. Ele nunca está fora do alcance da voz. Se em algum momento estiver em situação difícil, ele, se possível, virá para ajudá-los. Dele se diz: se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha e o cobre pau podre. A seta não o faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As clavas atiradas são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. O que um ser humano pode fazer neste caso? Se alguém pudesse ter o cavalo que pertenceu a Jó, bem como a coragem e atributos para cavalgá-lo, provavelmente faria coisas maravilhosas. Ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava. Flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Todavia, peregrinos como você e eu, não desejam encontrar-se com um inimigo, tampouco se vangloriar quando ouvem sobre a derrota de alguns, muito menos se alegrar com pensamentos sobre nossa coragem, pois aqueles que o fazem geralmente saem pior quando são provados. Veja o caso de Pedro, mencionado anteriormente. Ele se vangloriou dizendo que faria melhor e permaneceria firmemente ao lado do seu mestre, mais do que todos os outros homens. Mas quem foi mais derrotado por estes vilões do que ele? Portanto, ao ouvirmos sobre tais roubos na estrada do rei,
há duas coisas que devemos fazer. Primeiro, sair para a batalha vestidos com a armadura e não esquecer o escudo. Foi pela ausência do escudo que aquele que atacou o Leviatã não conseguiu vencê-lo. Ele não nos teme quando estamos sem a armadura e o escudo, pois quem tem habilidade diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segundo, pedir ao rei uma escolta protetora. Sim, devemos rogar que esteja conosco. Esse foi o motivo do júbilo de Davi quando esteve no vale da sombra da morte. Moisés preferiu a morte a dar um passo sem Deus. Oh, meu irmão, se ele estiver conosco, por que temeremos os 10.000 que se colocam contra nós? Sem ele, porém, os soberbos serão mortos. De minha parte, já estive nessa batalha. Por causa de sua misericórdia estou vivo e não me orgulho de minha coragem. Ficarei grato se não encontrar tais ataques. Mas temo que não esteja fora de perigo. Entretanto, como não fui devorado pelo leão e o urso, espero que Deus nos livre dos incircuncisos filisteus. Assim Cristão cantou. Pobre e pouca fé, entre os salteadores, foste te achar? Foste saqueado? Lembra-te, todo aquele que confiar e mais fé tiver, a vitória conquistará de vez, sobre 10 milhares, não apenas sobre 3. Eles seguiram o caminho com ignorância em seu encalço, até chegarem a um lugar onde havia uma bifurcação. Os dois caminhos pareciam retos, como o caminho que eles deveriam seguir, e eles não sabiam qual deles escolher, pois ambos lhes pareciam bons. Entretanto, pararam com a intenção de decidir o que fazer. Enquanto pensavam sobre o caminho, um homem negro com vestes muito brilhantes se aproximou deles e indagou por que estavam hesitantes. Eles disseram que desejavam chegar à cidade celestial, mas não sabiam qual caminho seguir. Sigam-me, o homem falou, pois é para onde vou. Os peregrinos o seguiram pelo caminho que fazia intersecção com a estrada. Tal trilha fazia curvas e mais curvas, e ao olhar para trás, perceberam que estavam se distanciando da cidade para onde desejavam ir. Mesmo assim, continuaram seguindo aquele homem. Aos poucos, antes de perceberem, foram pegos por uma rede e ficaram tão enlaçados que não souberam como desvencilhar-se. De repente, as vestes claras caíram das costas do homem negro e viram onde estavam. Ficaram ali, caídos, lamentando a sorte, pois não sabiam como se livrar. Cristão, agora vejo meu erro. Os pastores não disseram para ter cuidado com os bajuladores? Como um sábio diz, o homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Esperançoso. Eles também nos deram um mapa do caminho, mas nos esquecemos dele e caímos no caminho do destruidor. Davi foi mais sábio do que nós, pois declara: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado, pois caminhos são violentos. Enquanto estavam presos na rede, notaram um ser reluzente, que vinha em sua direção, com um açoite de pequenas cordas na mão. Quando os alcançou, perguntou-lhes de onde eram e para onde iam. Eles disseram que eram pobres peregrinos em direção a Sião, mas que tinham se desviado do caminho para seguir um homem negro em vestes brancas. Ele nos disse para segui-lo, pois também ia para o mesmo local. O homem com o açoite na mão revelou: esse homem é adulador, um falso apóstolo que se transformou em anjo de luz. A seguir, abriu a rede e os libertou, e logo lhes ordenou: sigam-me, que os conduzirei de volta ao caminho certo. E ele os guiou de volta até o local em que encontraram o adulador. Então perguntou aos peregrinos: onde vocês estavam na noite passada? Eles responderam: com os pastores sobre as montanhas das delícias. Em seguida questionou se os pastores lhes haviam dado um mapa de um caminho. Os peregrinos responderam que sim. Nesse momento, o ser lhes perguntou: vocês não olharam o mapa?
Eles responderam negativamente. Ele perguntou o porquê. Eles alegaram ter esquecido. Finalmente, perguntou se os pastores os haviam alertado sobre adulador. Eles responderam que sim, mas nunca imaginaram que fosse um homem tão gentil. Vi depois em meu sonho que ele ordenou para que deitassem e, quando fizeram, os castigou severamente para ensinar-lhes que deveriam seguir um bom caminho. Enquanto os castigavam, declarou: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Feito isto, mandou que fossem pelo caminho e seguissem cuidadosamente as instruções dos pastores. Eles agradeceram por sua bondade e andaram suavemente pelo caminho certo, cantando: Achegai-vos todos vós que participais da jornada. Vede como os peregrinos se afastaram da estrada. Em muitas armadilhas ficaram enredados, pois os bons conselhos lhes foram olvidados. Resgatados foram, é verdade, atentos, porém, vede o quanto foram flagelados, e não caiais nessa rede. Após um período de jornada, viram à distância alguém caminhando calmo e tranquilo pela estrada. Cristão comentou com seu companheiro: Vejo um homem voltando de Sião, que vem ao nosso encontro. Esperançoso: Também vejo. Sejamos cuidadosos, para que não seja outro adulador. O homem aproximou-se lentamente até chegar perto deles. Seu nome era Ateu, e perguntou-lhes qual era seu destino. Cristão: Vamos para o Monte Sião. Ateu começou a dar altas gargalhadas. Cristão: Por qual razão você ri? Ateu: Porque vejo quão ignorantes são. Por que fazer uma viagem tão monótona, quando provavelmente não terão nenhuma recompensa a não ser seus esforços? Cristão: Por que pensa que não seremos recebidos? Ateu: Recebidos? O lugar com o qual você sonha não existe em qualquer lugar no mundo. Cristão: Existe sim, no mundo por vir. Ateu: Quando estava em casa, no meu país, ouvi sobre este lugar. Decidi procurá-lo. Estou nessa busca há 20 anos e não sei nada mais do que já sabia desde o primeiro dia dessa busca. Cristão: Ouvimos que ele existe e estamos certos de que o encontraremos. Ateu: Se não acreditasse, quando estava em casa não teria ido tão longe nessa busca, mas nada encontrando, e deveria ter encontrado, já que fui mais longe do que vocês, voltarei e desfrutarei das coisas que abandonei, por causa da tentativa de buscar o que agora sei que não existe. Cristão perguntou a Esperançoso: Será que ele tem razão? Esperançoso: Tenha cuidado, ele é um dos aduladores. Lembre-se do que quase nos custou ouvir indivíduos como este. O Monte Sião não existe? Ora, não vimos o portão da cidade quando estávamos nas Montanhas das Delícias? Além disso, não devemos caminhar pela fé? Sigamos nessa caminhada. Não deixemos que o homem com um açoite venha nos corrigir novamente. Você me ensinou o que sussurrarei ao seu ouvido. Filho meu, se deixes de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Não lhe dê ouvidos. Vamos crer e salvar a alma. Cristão: Meu irmão, não perguntei por que duvidava do que cremos, mas para testar você e levá-lo a pensar honestamente sobre o que está no coração. Quanto a este homem, ele está cego pelo Deus deste mundo. Sigamos. Sabemos que o que cremos é verdade e que a mentira não procede da verdade. Esperançoso: Agora, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Logo se afastaram daquele homem. Este, zombando deles, prosseguiu em seu caminho. Vi no meu sonho que os peregrinos caminharam até entrarem em um país onde o ar deixava os estrangeiros sonolentos. Esperançoso começou a se sentir apático e sonolento. Esperançoso: Estou com tanto sono que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos nos deitar e tirar um cochilo? Cristão: Não podemos, pois se dormirmos aqui, talvez não acordaremos novamente.
Esperançoso. Por quê, meu irmão? O sono é o deleite dos trabalhadores e nos revigoraremos se tirarmos um cochilo. Cristão. Não se lembra de que um dos pastores nos alertou sobre estarmos atentos ao chegar à terra encantada? Ele quis dizer que deveríamos cuidar para não adormecermos. Portanto, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esperançoso. Reconheço minha fraqueza, e se estivesse sozinho, arriscaria minha vida se sucumbisse ao sono. Vejo que o sábio revelou a verdade. Melhor é serem dois do que um. Até este momento, sua companhia foi a circunstância mais feliz para mim, e você terá uma boa recompensa por seu trabalho. Cristão. Agora, para não adormecermos neste lugar, tenhamos um bom debate. Esperançoso. Concordo de todo o coração. Cristão. Por onde começamos? Esperançoso. Iniciemos por onde Deus começou conosco. Mas você pode começar se quiser. Cristão. Primeiro cantarei esta canção. Aproximem-se os santos em sonolência e ouçam destes dois peregrinos a sapiência, que com eles possam aprender doravante a terem aberto seus olhos toscanejantes. A companhia dos santos, se bem administrada for, mantém-nos despertos, apesar do inferno, o pavor. Cristão. Vou fazer uma pergunta. Qual foi o motivo que o levou a pensar sobre o que está fazendo agora? Esperançoso. Quer saber como comecei a me preocupar com a minha alma? Cristão. Sim. Esperançoso. Por um bom tempo desfrutei dos produtos vendidos em nossa feira, coisas que agora creio me destruiriam se continuasse a praticá-las. Cristão. Que coisas? Esperançoso. Todos os tesouros e riquezas do mundo. Também amava o deboche, festas, bebidas, juramentos, mentiras, imoralidade, transgressão da guarda do dia do Senhor e outras misérias que destroem a alma. Mas ao ouvir e considerar as coisas divinas que aprendi com você e com um amado fiel, que morreu na feira das vaidades por causa de sua fé e bondade, descobri finalmente que o fim dessas coisas é a morte. E por essas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Cristão. Você se converteu imediatamente? Esperançoso. Não. A princípio, não estava disposto a reconhecer o mal do pecado e a condenação que resulta dele. Em vez disso, quando minha mente foi tocada pela palavra, tentei fechar os olhos contra a luz. Cristão. Mas o que o levava a manter essa atitude antes de o abençoado Espírito de Deus começar a agir em seu coração? Esperançoso. Bem, primeiro não sabia que era a obra de Deus agindo em mim. Nunca percebi que Deus inicia a conversão de um pecador, despertando-o do pecado. Segundo, o pecado era atrativo e não queria abandoná-lo. Terceiro, não sabia como me afastar de minhas antigas amizades, pois sua presença e ações eram desejáveis para mim. Por último, os momentos que estava sob a convicção do pecado eram tão incômodos e assustadores que nem mesmo podia suportar a lembrança deles. Cristão. Houve momentos em que você não se preocupava? Esperançoso. Sim, mas quando me assombravam novamente, ficava pior que antes. Cristão. O que trazia novamente seus pecados à mente? Esperançoso. Muitas coisas, como, primeiro, se encontrasse um homem bom nas ruas, ou segundo, se ouvisse alguém ler a Bíblia, ou terceiro, se minha cabeça doesse, ou quarto, se me falassem sobre a enfermidade de alguns vizinhos, ou quinto, se ouvisse um sino anunciando a morte de alguém, ou sexto, se pensasse na minha própria morte, ou sétimo, se ouvisse que alguém tinha morrido repentinamente, oitavo, mas especialmente quando pensava em mim mesmo e que logo deveria enfrentar o juízo. Cristão. E você conseguia livrar-se facilmente da culpa do pecado quando qualquer destes itens vinha sobre você? Esperançoso. Não conseguia.
porque eles estavam ganhando grande parte do controle sobre a minha consciência. E mesmo se pensasse sobre voltar para o pecado, embora minha mente se voltasse contra ele, me sentia duplamente atormentado. Cristão. E o que você fazia? Esperançoso. Pensei que devia tentar mudar minha vida. Caso contrário, certamente seria condenado. Cristão. E você tentou mudar? Esperançoso. Sim, tentei não pecar e evitar companhias pecaminosas. Comecei a praticar deveres religiosos como orar, ler a Bíblia, lamentar pelos meus pecados, falar a verdade aos vizinhos e assim por diante. Fiz essas coisas, entre muitas outras numerosas para contar. Cristão. E isso fez pensar que estava certo? Esperançoso. Por algum tempo, mas em seguida os problemas caíram sobre mim novamente, apesar de minhas mudanças. Cristão. Como isso aconteceu, se você já era regenerado? Esperançoso. Várias coisas trouxeram-me à mente, especialmente frases como estas: toda nossa justiça é trapo de imundície. Pelas obras da lei, nenhum homem será justificado. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. E muitas outras como estas. A partir desse momento, comecei a argumentar comigo mesmo. Se toda justiça é trapo de imundície, se não há nada que o homem possa fazer para ser justificado, cumprindo a lei, e se tudo que fizermos tornar-se inútil, ainda somos indignos. Logo, é tolice pensar que podemos alcançar o céu por meio da lei. Ademais, pensei, se um homem tem uma conta devedora numa loja, mesmo que faça novas compras e pague por elas, mas se não saldar a dívida antiga, o lojista ainda poderá processá-lo e enviá-lo à prisão até que pague o débito. Cristão. Como você aplicou este princípio à sua vida? Esperançoso. Pensei que tenho uma grande dívida devido aos meus pecados registrados no livro de Deus, e minha atual transformação não pagará aquela dívida. Portanto, poderei continuar com as mudanças atuais, mas como seria liberto da condenação pelas antigas transgressões? Cristão. Muito boa essa aplicação, mas por favor continue. Esperançoso. Outro ponto que tem me atormentado, mesmo com as recentes mudanças em minha vida, é que ao observar cuidadosamente as boas ações que faço agora, ainda vejo pecado, novo pecado, misturando-se com o melhor daquilo que faço. Logo, sou forçado a concluir que mesmo que a minha antiga vida tivesse sido irrepreensível, ainda cometo pecado suficiente em apenas uma atitude para enviar-me ao inferno. Cristão. E o que você fez? Esperançoso. Eu não sabia o que fazer, até compartilhar meus pensamentos com Fiel, meu amigo. Ele me disse que a menos que obtivesse a justiça do homem que nunca pecou, nem minha própria justiça e nem toda a justiça do mundo poderia me salvar. Cristão. E você acredita que ele disse a verdade? Esperançoso. Se isso me fosse dito quando eu estava satisfeito com minhas próprias mudanças, talvez o chamasse de tolo, mas quando percebi minha fragilidade e o pecado que se misturava às minhas melhores ações, fui forçado a aceitar sua opinião. Cristão. E quando ele falou sobre o homem que devia encontrar, você pensou que seria possível encontrar um homem do qual se poderia com certeza dizer: ele jamais cometeu pecado algum? Esperançoso. Confesso que a princípio as palavras pareceram-me estranhas, mas depois que conversamos e passei mais tempo em sua companhia, fiquei totalmente convencido disto. Cristão. Você perguntou quem era este homem e como poderia ser justificado por ele? Esperançoso. Sim. Ele disse que era o Senhor Jesus, que está ao lado direito do Altíssimo. Você deve ser justificado por ele, confiando somente no que ele fez durante sua vida na terra e seu sofrimento na cruz. Perguntei como a justiça daquele homem podia justificar outra pessoa diante de Deus. Ele me respondeu que esse homem era o próprio Deus poderoso. Ele desceu do céu
e que ele fez o que fez e morreu sobre a cruz, não por si mesmo, mas por mim. Se cresce nele, sua justiça seria acreditada à minha conta. Cristão. E o que você fez? Esperançoso. Demonstrei minhas dúvidas, pois não pensava que o Senhor estivesse disposto a me salvar. Cristão. E o que fiel lhe disse? Esperançoso. Ele me disse para ir a Cristo e ver. Respondi que seria muita presunção da minha parte. Ele garantiu, porém, que o convite era estendido a mim. Então me deu o livro de Jesus, sua palavra oficial, para me encorajar a vir gratuitamente a ele. E que cada jota ou tio escrito naquele livro continuavam mais firmes do que o céu e a terra. Perguntei-lhe o que deveria fazer quando me aproximasse de Jesus. Ele disse que deveria me ajoelhar e suplicar com todo o coração e alma para que o Pai o revelasse a mim. Em seguida, perguntei a fiel como me aproximar dele, e ele me respondeu: vá e o encontrarás sentado no trono da graça, propiciatório, em determinado período do ano, oferecendo perdão àqueles que vão a ele. Quando cheguei, disse-lhe que não sabia o que fazer, o que dizer. E ele me recomendou que dissesse: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ajuda-me a conhecer e a crer em Jesus Cristo, pois entendo que tem a tua justiça e minha fé nessa justiça. Estou totalmente perdido. Senhor, ouvi que és um Deus misericordioso e enviaste teu Filho Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Além disso, estás disposto a doá-lo a um pobre pecador como eu. E sou realmente pecador. Senhor, usa, portanto, essa oportunidade e magnifica a tua graça na salvação de minha alma, por meio de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cristão, você seguiu suas instruções? Esperançoso, sim, constantemente. Cristão, o Pai revelou seu Filho a você? Esperançoso, não. Nem na primeira, na segunda, terceira, quarta, quinta e muito menos na sexta vez. Cristão, e o que você fez? Esperançoso, nada, pois não saberia o que fazer. Cristão, você pensou em parar de orar? Esperançoso, sim, centenas de vezes. Cristão, e por que não parou? Esperançoso, creio que tudo o que ouvi era verdade, isto é, que sem a justiça deste Cristo, nada no mundo poderia me salvar. Portanto, se desistisse de orar, eu morreria, e morreria no trono da graça. Em meio a isso, um pensamento veio à minha mente: se tardar, espera, pois certamente virá, e não tardará. Continuei orando até que o Pai mostrasse o Filho. Cristão, e como ele lhe foi revelado? Esperançoso, não vi com meus olhos humanos, mas com os olhos do meu entendimento. E isto foi o que aconteceu. Certo dia, eu estava profundamente triste, como nunca havia me sentido em toda a minha vida. Essa dor era o resultado da visão da magnitude e vileza dos meus pecados. E quando não esperava nada mais do que o inferno e a condenação eterna da minha alma, vi o Senhor olhar do céu para mim e dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. No entanto, respondi: Senhor, sou um grande, muito grande pecador. Ele me falou: minha graça te basta. Eu perguntei: Senhor, o que é ter fé? E então, por meio do verso, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Reconheci que crer e vir a ele é a mesma coisa, e que aquele que buscou a salvação por meio de Cristo com todo o coração realmente tinha fé nele. As lágrimas me vieram aos olhos e indaguei: Senhor, como um grande pecador como eu pode ser aceito e salvo por ti? Eu ouvi dizer: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então perguntei: Senhor, o que devo pensar quando me aproximar e mostrar que minha fé está em ti? Ele me respondeu: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores.
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é mediador entre Deus e os homens. Ele vive sempre para interceder por nós. Entendi por esses versículos que devo procurar justiça em sua pessoa e o pagamento de meus pecados por meio de seu sangue, e que ele o fez em obediência à lei do seu Pai, submetendo-se à penalidade do pecado, não por si mesmo, mas por todos que aceitarem isto por sua salvação e forem gratos. Agora, minha alma está cheia de alegria, meus olhos cheios de emoção, e meu coração transbordando de amor pelo nome, pelo povo e pela maneira de Jesus Cristo agir. Cristão, esse fato foi uma revelação de Cristo em sua alma? Conte-me, que efeito isso produziu em seu espírito? Esperançoso. Isso me fez ver que todo mundo, a despeito de qualquer bem que possa conter, está em estado de condenação. Contudo, percebi que Deus, o Pai que é justo, pode justificar o pecador que vem a Ele. Senti grande vergonha da vileza de minha antiga vida e fiquei consternado com a consciência de minha própria ignorância. Até então, nada havia me mostrado tão claramente a beleza de Jesus Cristo. Essa descoberta me fez amar uma vida santa e desejar coisas que honrem e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Sim, se tivesse milhares de litros de sangue em meu corpo, eu teria derramado completamente em honra do Senhor Jesus.